Tati, tudo bem? Estamos aqui no primeiro podcast Tô com Toco. É uma honra ter você aqui, toda a equipe da Gonçalves Cordeiro, para esse desafio e fazer a primeira entrevista com a Cristiane Schmidt, presidente da MS Gás. De peso, né? Uma entrevista de peso. Super bacana. Muito bacana. Então vamos ouvir, vamos lá, vamos ouvi-la. Vamos lá. Cristiane, vamos começar. Vamos falar sobre a reforma tributária. A reforma tributária no mercado do gás. Perfeito. Hoje, no mundo de hoje, o empreendedor, o empresário do gás, vive o que falam no manicômio tributário no Brasil, né? Todos os doutrinadores falam isso. E a reforma tributária, ele vem com uma mudança, criando o IBS e o CBS. Vai simplificar mesmo ou complicar a vida da distribuidora e dos consumidores com essa reforma tributária? É sempre muito bom a gente estar podendo falar de um tema tão importante para o Brasil, né? A gente esperou 30 anos para fazer a reforma tributária e finalmente a gente conseguiu, né? Então, como você bem disse, é uma reforma que ela está criando duas categorias de impostos IVA, na verdade. Ia ser um, mas aí, por uma questão política, acabaram sendo dois. Mas, na verdade, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, é um imposto ligado ao governo federal, em que a gente vai eliminar, em 2027, o IPI, COFINS e PIS. Então, são esses três tributos que a gente vai colocar dentro da Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a CBS. No caso dos estados e dos municípios, nós temos 27 entes federativos, né? Quando a gente coloca o Distrito Federal também junto, e a gente tem mais de 5.300 municípios, na verdade são 5.568 municípios, que nós temos a cobrança do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e nós temos a cobrança do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses dois impostos se juntam no que a gente vai chamar de Imposto sobre Bens e Serviços, que é a chamada CBS. Então, haverá simplificação? Que essa é uma boa pergunta. Sim, haverá uma baita de uma simplificação. Primeiro, porque hoje nós temos 27 leis estaduais e mais de 5.000 leis e normativos municipais. Fora o IPI, né, a legislação toda do IPI, PIS, COFINS. Isso tudo vai acabar. E a gente vai ter um marco só. Então, só por aí a gente vai ter uma baita simplificação. Outra grande simplificação é que agora a gente vai acabar com a miríade de ICMS. Para você ter uma ideia, se a gente chama sobremesa, por que o McDonald's mudou o nome sobremesa? Lá nas lojas que eles tinham, eles mudaram. E mudaram só por uma questão de imposto. O sapato que a gente tem, a depender da sola do sapato, ele vai ter um ICMS distinto. Fora todos os contenciosos do setor privado, que sempre vai aos fiscos para, na verdade, tipo os CARFs estaduais ou federal, para discutir se aquele crédito ele tem direito realmente ou não. Né? Porque o crédito não é financeiro como é agora. Né? Então, você tem uma discussão se aquele crédito, os fiscos, eles devem ou não. Ou se ele é serviço ou ele é um bem, porque como o serviço hoje, o ISS é bem menor e é cumulativo, né, que é outra característica ruim de um imposto, né, você também tem muitos contenciosos. Então, não tenho a menor sombra de dúvida, como uma pessoa que trabalhou na Secretaria de Fazenda, né, de que esses contenciosos vão diminuir. Obviamente, você vai ter uma fase de transição, em que no ano de 2026 a gente vai ter um teste, né? Em 2027 a gente termina com os tributos federais e aí, no caso do ICMS e do ISS, ele começa a partir de 29 e vai tendo uma decaída,
né, do ICMS e o ISS, uma crescida do IBS, até chegar em 2033, quando finalmente a gente termina tudo e a gente migra para definitivamente termos a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que nada mais são do que impostos sobre valor agregado. Por isso que a gente chama de IVA. Né? Se você for juntar os dois numa categoria, é a categoria IVA. Agora, veja bem que coisa maravilhosa. Esse IVA, olha as qualidades que ele vai ter. Ele tem a mesma base, o mesmo fato gerador, cada estado terá uma alíquota para todos os bens e serviços, né? Uma alíquota única. Quem vai dizer é o próprio governador. Quem vai dizer a alíquota do IBS dos municípios é o próprio prefeito. E quem vai dizer a alíquota da CBS é a União. Então a gente vai ter, em vez de uma miríade de alíquotas, em que hoje nós temos a tal modal é aquela alíquota média naquele estado, né? Agora, quando a gente tiver o CBS e a IBS, a gente vai ter uma alíquota para tudo. E mais um ponto, como ele vai ser cobrado no destino, em vez da origem, a gente acaba com a tal da guerra fiscal. E aí você cria uma cidadania fiscal, onde cada contribuinte, que somos nós, né? Você, Toco, né? A Tatiana, que está aí também no programa, ela vai poder comprar uma televisão e ver o quanto que ela está pagando naquele imposto, porque ela vai saber qual é a alíquota que tem no seu estado. Né? Além disso, a gente tem uma cobrança, como a gente diz, que é por fora. É uma alíquota direta. Você tem lá o valor da mercadoria, um determinado percentual sobre ela é o que você vai pagar de imposto. E hoje, ela é o que a gente chama de indireta. Então, a alíquota que dizem que a gente paga, no fundo, ela é maior do que ela realmente é, porque o cálculo dela é feito de uma maneira que o consumidor médio não entende ele, a não ser que você seja um especialista na matéria. Então, ela não tenho dúvida que ela vai trazer muita simplificação, ela vai trazer uma menor burocracia, ela vai fazer com que a gente tenha que a gente chama de gap de compliance muito menor. O que é o gap de compliance? É quando você vai ter uma menor sonegação, uma menor elisão fiscal, uma menor inadimplência e uma menor judicialização. Claro que no período da transição, essa judicialização pode aumentar, até porque é a cultura do Brasil, judicializar tudo que pode. Então, eu tive uma dúvida aqui, judicializa. Eu tenho um negócio aqui, judicializa. Tudo vai ser judicializado porque é na cultura brasileira. Mas, na verdade, depois de 33, vamos botar um pouco depois de 5 anos depois de 33, porque aí acabou o período, né, dos 5 anos, eu não tenho dúvida que a gente vai diminuir a judicialização desse imposto. Até porque a gente vai ter algumas revisões ao longo do período, a gente vai ter algumas melhoras no texto, coisas que não ficaram tão boas, né? Por exemplo, até no gás natural a gente vai falar mais adiante, mas eu sou uma entusiasta da reforma tributária, sempre fui, né? Estou acompanhando essa reforma como secretária desde 2019 dentro do Concefaz até 2023 e depois em 23 e 24 acompanhei como sendo uma economista sênior, né? Consultora sênior para o Banco Mundial. Então, eu vi de perto toda a beleza do IVA, apesar do Congresso ter colocado muitas exceções, ainda assim ela ficou uma reforma muito boa, muito melhor do que a gente tem hoje. Poderíamos ter uma reforma ainda melhor, com um IVA só, com menos exceções, mas não conseguimos. Né? Foi o parlamento colocou diversas exceções ali. O imposto seletivo, que eu sou muito contrária, né, na energia, no gás natural, no petróleo, em bens minerais, eu acho isso errado, do ponto de vista técnico, inclusive, mas aconteceu isso dentro do Congresso Nacional, então, e tudo bem, é parte da democracia. O fato é que vamos ter se olhar de maneira genérica, um imposto, né, indireto, que a gente chama, não é imposto direto, é um imposto indireto, no consumo, sobre o consumo de pessoas,
em que ele vai ser muito melhor do que a gente tem hoje, que, como você bem colocou, é um manicômio tributário, sim. Cris, eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Eu ia falar sobre o imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado. Então, vamos passar aí, vou passar para outra pergunta. Muita gente fala que essa reforma tributária poderia ter uma carga maior, uma carga tributária maior, né? Você acredita que pode ter uma carga tributária maior e o gás vai ficar mais caro para a gente? Quem perde com isso? Quem vai perder com isso? Então, vamos lá. Vamos primeiro entender o seguinte. Dentro da reforma tributária, ficou estabelecido, isso está estabelecido na emenda constitucional 132. Né? A emenda constitucional, ou seja, a Constituição hoje, ela que a gente paga maior do 2,5% do PIB, que é esse volume de impostos, desses 5 impostos, IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, a arrecadação desses impostos, eles representam 12,5% do PIB. E dentro da nossa emenda constitucional, que agora já virou, já está dentro da Constituição, né? E também a Lei Complementar 214, elas vedam a possibilidade de ter aumento de carga tributária. No caso do gás natural em particular, na verdade, no caso dos combustíveis, né, que ali você tem 11 combustíveis, além de outros que a ANP possa definir, mas está ali dentro o gás natural. Ali, o artigo 174, ele proíbe que tenha aumento de carga tributária. Então, você vai ter uma manutenção da carga tributária. Manutenção. Agora, deixa eu explicar uma coisa que eu acho que é importante para os nossos ouvintes. Quando eu disse que nós tivemos exceções que foram feitas, parte pelo governo federal, fizeram algumas exceções técnicas e chegou dentro do lado do Senado e tiveram várias outras exceções. Que exceções são essas? Vamos explicar para os nossos ouvintes. Nós temos 3 tipos de exceções. Nós temos os regimes diferenciados, que são aqueles regimes onde você vai ter ali reduções de até 60% da carga tributária, ou seja, você tem uma carga tributária média, vamos supor, de 28%. Então, ali nos regimes diferenciados, você diz que tais e tais e tais produtos vão ter uma redução de 60% dessa carga máxima. Você vai ter também alguns outros produtos que vão ter reduções de 100%. Você tem o artigo 8º que diz que você vai ter uma redução de 100% da cesta básica. Você tem outros produtos ou outros serviços, como, por exemplo, serviço de consultoria ou de econômica ou até mesmo advocacia, né, que você vai ter uma redução de 30% dos profissionais liberais. Isso é o regime diferenciado, ou seja, ele vai ser cobrado exatamente o IVA normal do escopo que está sendo montado, não cumulatividade, base única, o mesmo fato gerador, todas as características do IVA, apenas que a sua alíquota vai ser menor do que a alíquota que está lá como referência. Esse é o primeiro tipo de regime de exceção. O segundo tipo de regime de exceção são os chamados regimes favorecidos. E aí, por exemplo, entram os biocombustíveis como o biometano, o que de alguma forma tem a ver com o gás natural, né? Seja porque ele complementa, porque ele substitui, porque ele é dentro da transição energética, é o passo que a gente quer dar futuramente, mas por conta da molécula que é a mesma do gás natural, mas o fato que a gente tem que considerar para o gás natural, para a turma do gás natural, que existe um tipo de regime, que é o regime favorecido, que foi dado para o biometano, que diz o seguinte: ele vai ter uma carga tributária menor do que o gás natural, ponto final. Ou seja, ele vai ter uma carga tributária menor do que os combustíveis fósseis, que no comparativo para ele seria o gás natural e o GLP, que são os mais que competiriam com o biometano. Tá? Então, isso é um fator importante, porque isso, na hora da gente tomar decisões, hoje por exemplo,
as distribuidoras de gás natural, elas querem trabalhar com biometano também, né? E de alguma maneira. Só que o biometano, ele pode ajudar, né, a gente ter uma simbiose e trabalhar de forma conjunta, mas ele também pode roubar um pouco de mercado do gás natural. Por exemplo, lá em Mato Grosso do Sul, a JBS, que consumia um determinado metros cúbicos de gás natural, passou a produzir biometano, diminuiu o consumo de gás natural. Tudo bem, isso faz parte do jogo. Ou seja, são outras fontes energéticas que estão surgindo. Mas é interessante a gente entender que o biometano estará no regime favorecido, em que terá uma alíquota melhor do IVA do que o do gás natural. Qual é o meu grande então problema você acredita com o imposto? Que o biometano vai crescer com essa nova reforma, né? Resumindo assim, mais ou menos. Ele já tem. Se você olhar para os estados, eles já dão um benefício para o biometano, para que ele seja estimulado, para que a produção dele seja estimulada, o que é bom, tá? Não acho ruim, não. Eu acho que a gente pode, só para alertar que o biometano está lá no regime favorecido, porque ninguém fala sobre isso, todo mundo só foca no gás natural. Eu acho que a gente também não pode esquecer que o biometano está no regime favorecido. Hoje, ele tem lá, pelo Concefaz, pelo Confaz, você tem lá regulamentado dentro do Confaz uma determinada possibilidade dos estados utilizarem um convênio para ter uma redução de carga do ICMS. Isso ocorre, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, que está ótimo, porque a gente quer estimular, por exemplo, empresas como a Ativos, como a Decoagro, a produzirem o biometano. Isso está muito bom, faz parte da transição energética, de um mundo mais limpo. Mas eu só estou colocando aqui para a gente ter isso em mente, porque o gás natural, além do IVA, vai ter um imposto seletivo. Então, além do seu valor normal, em que o biometano já vai ficar com uma tarifa menor, né, com uma alíquota menor, o gás natural não vai ficar só aí. Ele vai ter acrescido a ele uma alíquota do imposto seletivo. Então, isso eu vejo com preocupação. Então, por isso é que eu sou radicalmente contra imposto seletivo em energia, de forma geral e, em particular, no gás natural. Então, eu queria fazer essa pontuação do regime diferenciado, que não tem nada a ver com a cadeia do gás natural. Regime favorecido tem a ver com a cadeia do gás natural, porque tem o biometano metido aí. E aonde está metido o gás natural? Está metido no que a gente chama de regimes específicos. O regime específico, ele foi elaborado, não foi para diminuir carga tributária. Ele foi elaborado porque, em alguns mercados, você tem dificuldades de implementar o IVA, como é, por exemplo, no mercado financeiro ou no mercado imobiliário, ou no mercado de combustíveis, da maneira com que você passou até depois de 2022, com as leis complementares 192 e 194, em que você colocou ali que 5 combustíveis iriam gozar da monofasia, alíquota de rei única Brasil, né, por produto. Então, a Lei Complementar 192, ela trouxe isso. E aí, quando veio a reforma tributária do consumo, ela pegou o que já acontece hoje, com 5 produtos, e falou, eu vou acrescentar mais 6 produtos aí, para a gente poder completar o grupo que a gente vai chamar de combustíveis. E aí ela insere o gás natural nessa definição de combustíveis. Tá? Então, nós estamos dentro do regime específico dessa lei maior. Então, a lei maior é do IVA. Tá? Você tem um regime diferenciado, que é IVA, só que com alíquota menor. Você tem um regime favorecido, que não se falou de metodologia, não sabe se vai usar o IVA ou não. Única coisa, para todos os bens, a única coisa que sabe-se que ele vai ter um regime favorecido, ou seja, vai ter uma alíquota também melhor. E aí, no caso, tem o biometano, né? Sim. Que não está no IVA normal, ele também está na monofasia de rei em alíquota única, porque ele entrou
também como regime específico nessa definição, né, do artigo 6º da emenda constitucional, que é que ele vai ser tratado não de forma plurifásica, como acontece no IVA, ou seja, uma cobrança em todos os elos da cadeia, né? Também não vai ser cobrado a alíquota média do Estado ou do município, vai ser cobrada uma alíquota para o Brasil inteiro. Ad rem, o que é a diferença do ad rem para o ad valorem? Ad rem é que ele é por metro cúbico, por litro. Então, é um valor fixo. Ele não depende do faturamento ou da receita, né? Então, ele não varia de maneira proporcional, né? Ele é uma alíquota que ele é fixa. Então, é importante só que a gente elucide ou então esclareça para o nosso ouvinte que existem esses 3 regimes: regime diferenciado, regime específico e regime favorecido. No regime favorecido, nós temos os biocombustíveis, que, portanto, tem aí o biometano, no nosso caso particular, tem o etanol também, mas no nosso caso particular, o que influencia mais é o biometano, muito embora o etanol também, na questão de frota pesada, também é um fator. E nós estamos num regime específico, tá? E aí a gente não é cobrado da forma usual que está a lei, de maneira geral. Tá? Então, isso é algo importante. Aí você pergunta, a carga, foi uma pergunta que você fez, a carga vai aumentar ou vai diminuir? E aí eu já te expliquei, já disse aqui, que no artigo 174 diz que a carga tributária do gás natural vai permanecer a mesma. Aí a grande pergunta é, assim como aconteceu lá em 2022, quando a gente tinha a plurifasia, a alíquota ad valorem, e cada estado tinha a sua, quando a gente teve que fazer uma alíquota única para o Brasil inteiro, houve aí uma média ponderada, né, por volume de cada estado. Isso quer dizer o quê? Alguns estados perderam, alguns estados ganharam, porque você teve uma alíquota média. Cris, você falou aí que a reforma tributária, a emenda 132/2023, vai acabar com a guerra fiscal, né? E os estados que produzem gás? Como a cobrança vai ser no destino, eles vão perder a arrecadação, que hoje se cobra na origem, né? E pela reforma tributária vai cobrar no destino. Esses estados que produzem gás irão perder a arrecadação? Então, vamos lá. Essa é a reforma tributária, né? A reforma tributária do IVA, ela vai sair da produção para o destino. Então, como eu havia falado, ela vai empoderar o cidadão que está naquele local que está consumindo, que é a reforma tributária do consumo. Então, você vai estar pagando por uma televisão e vai estar entendendo que quem está colocando aquele imposto ali é o prefeito da tua cidade e é o governador da tua cidade. Então, ela empodera o cidadão para ele chegar e dizer, olha, a gente está tendo muito pouca política pública aqui por conta de estar pagando desse imposto. Ou não. Vamos cobrar mais um pouco desse imposto aqui, porque esse imposto aqui, eu acho que a gente precisa de mais serviços de educação na nossa economia, eu acho que é justo, né? Eu acho que tem uma questão aí de cidadania, assim, vamos ajudar aqueles que não tiveram oportunidade. Enfim, o fato é que o cidadão vai ser empoderado. Claro que no Brasil você vai ter alguns estados perdedores e alguns estados ganhadores. Por isso é que a reforma tributária tem 2 fases de transição. Você tem a transição 1, que é a transição que eu já mencionei aqui, que é uma transição que acaba em 2033, que é para o contribuinte, para aquele que está comprando e está pagando por isso, né? Então, você em 2027 começa com a CBS, depois de 29 a 32 você tem a transição do IBS, quando então você termina com isso em 2033. Para os estados, justamente para você ter uma compensação de quem está ganhando mais para poder passar para aqueles que não estão ganhando tanto, que vão perder, que são os estados produtores, né, que de forma geral você tem ali São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, porque tem a Vale,
no norte também, no Pará, porque a gente tem a Vale. Mato Grosso também, porque é um exportador muito forte de grãos, assim como Mato Grosso do Sul. Goiás, por exemplo, está no empate. Ele é um produtor grande, mas ele tem 7 milhões de habitantes, então você tem ali um balanceamento. O fato é que esses estados perdedores, no fundo, que quando se fala estados perdedores é para o fisco, não é para o contribuinte, não é para aquele que está investindo naquele lugar, é para o contribuinte. Como ele sabe que ele vai ter que levar os gastos que ele tem, né, que ele faz, né, para manter a máquina pública, para poder gastar em educação, saúde, segurança pública e programas sociais, etc., a transição é de 50 anos. Isso o contribuinte nem sente. Isso não é um problema do contribuinte, isso é um problema dos estados, isso é um problema dos fiscos, tá? E que a gente entende que em 50 anos a reforma já vai estar trazendo muitos benefícios. Vou dar um exemplo. No estado do Mato Grosso do Sul, é um estado que nesse momento, ele está investindo pesadamente naquilo em que ele tem vantagem competitiva, que é na agroindústria, assim como Mato Grosso, assim como Goiás, assim como Centro-Oeste de forma geral. Né? A gente tem aí uma vantagem competitiva com relação a outros estados, né? Do agronegócio. Então, a gente tem que, nesse momento, os governos, eu tenho certeza que nosso querido Mauro Mendes, Caiado e Eduardo Riedel estão muito empenhados a você fazer investimentos nesse negócio, porque é onde ninguém vai sair dali, ninguém vai sair do Centro-Oeste. Né? Pode ter a reforma tributária que tenha, agora, uma indústria automobilística que tem em Goiás, provavelmente sim. Né? Por quê? Porque o consumidor dela está maior, né, majoritário, está no sul e sudeste, mais sudeste com São Paulo, né, e ela ainda tem que importar peças, né, que vêm lá, sei lá, dos portos, né, Porto de Santos ou algum outro porto seco que tenha por aí. Então, esse aí já é um risco, mas também não é uma vantagem competitiva do Centro-Oeste, né? Então, eu acho que cada local agora vai buscar fazer esforços na atração de investimentos para aquilo que ele é bem competitivo. Então, por essa razão é que a gente vai ter uma alocação de recursos na economia de forma geral, por isso que os economistas em geral são muito favoráveis a ela, porque os maiores estudos que foram feitos e também dentre os 174 países que adotaram o IVA, a gente tem exemplificações boas de que teve um aumento da produtividade e do crescimento da economia. E na hora que a gente cresce, a gente cria emprego e renda. Então, a gente melhora as oportunidades, a gente tem uma menor desigualdade social porque a gente consegue gerar mais emprego e renda. Então, eu sou uma pessoa que olha essa reforma tributária com bons olhos, principalmente no médio e longo prazo para o Brasil. Eu também sempre olhei com bons olhos, né? Porque eu sou tributarista, e a reforma tributária também acaba com os incentivos, né, Cris? Os incentivos fiscais. Mato Grosso e o governador Mauro Mendes tem uma política muito forte de incentivo fiscal. Por exemplo, vou te dar um dado. Essa semana teve uma palestra na FIENTE, onde o secretário Rogério Galo fez uma palestra excelente, e no painel ele mostrou que em 2004 Mato Grosso tinha 40 indústrias com incentivo. Em 2024, Mato Grosso, Tati, tem 1.300 indústrias com incentivo. Então, 20 anos. A minha preocupação é o seguinte, Cris, com essa falta de incentivo, que vai acabar o incentivo, será que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás não vão sofrer com isso? Não vão ter empresários que vão desistir de investir nesses estados e irão para os grandes centros? A pergunta é, será que você tem, assim, quando você tem as suas contas públicas,
Você tem um lado da receita e você tem um lado da despesa, não tem? Isso, temos. Você, por um acaso, dá incentivo fiscal para programas do tipo Bolsa Família? Não. Em geral, você coloca isso dentro do orçamento, dentro das suas despesas. Você faz uma política pública voltada para alguma coisa. Então, agora, ninguém falou que os governadores e prefeitos não podem incentivar diversos mercados, só que agora vai ser pelo lado das despesas, dentro do seu orçamento, de uma forma muito mais transparente do que é hoje, para que a sociedade possa compreender para onde está indo aquele dinheiro, que baseado em que política pública. Porque hoje, os incentivos fiscais, alguns deles, eles são, às vezes, muito nebulosos para a sociedade. Ninguém sabe exatamente qual o incentivo que está sendo dado para A, B, C e D, né? Quando você coloca isso dentro do orçamento, numa LOA, numa LDO, você agora pode continuar fazendo uma política pública, sim, mas é uma política pública que vai estar descrita no seu orçamento, que vai ter a aprovação do legislador e que então, portanto, é uma forma muito mais republicana de você incentivar um determinado setor. Então, não é que você não possa incentivar, não é porque você não possa colocar dinheiro público em um determinado segmento da economia. Você pode. Só que agora não vai ser pelo lado das receitas, vai ser pelo lado da despesa. Tá, entendi. Cris, você já falou sobre o biometano, né? Que é uma energia limpa, e eu vou falar com você o seguinte: Mato Grosso do Sul e Goiás, hoje a maioria da produção de gás está na costa brasileira, né? Produção, você está dizendo? A produção. Comercialização. Produção de gás, né? A produção de gás. Todo o gás hoje brasileiro, comercialização, está na costa. Como chegar... menos, né? Não sei se eu concordo com essa premissa, porque hoje o maior distribuidor de gás, se você pegar todas as distribuidoras, 42% está na mão da Comgás, que é de São Paulo. Não, sim, eu estou falando na costa e no sudeste. Está na costa e no sudeste, né? Acho que mais pro lado... Não, mas aí é uma questão de demanda, né? Não, muito sim. Mais. A gente consegue o gás da Bolívia. Ou seja, a maior parte do gás transacionado no Brasil hoje... É o gás boliviano. Não é o gás boliviano. Entram 500 milhões de litros cúbicos, né? Quer dizer, não é nem a maioria, mas é um quarto desse gás. Sim. Que é o gás da Petrobras, né? Ela traz o gás, leva até ao Rio Grande do Sul pelo Gasbol. Perfeito. Exatamente, pela TBG. Pela TBG. Perfeito. Outra coisa, tô indo pro mercado do gás agora. Outra coisa, o preço do gás hoje no Brasil é muito discutido. Né? Nós temos as tarifas para as transportadoras, né? Como que nós podemos abaixar essas tarifas? Com tarifas uniforme entre elas. De ouro. Essa é pergunta de ouro. Vamos lá para o gás natural. Deixa eu ir lá para o gás natural, porque o gás natural, só para explicar um pouquinho aqui, né? A gente tem a cadeia do gás natural, que você tem a produção onshore e offshore. Né? Você tem a importação, que ela pode acontecer por navio e por gás da Bolívia. Então, repara que tem duas formas da gente de chegar gás na casa de alguém, ou na indústria de alguém, ou lá do outro lado do final da cadeia. Você pode produzir uma Eneva, que está tentando descobrir gás em Mato Grosso do Sul, por exemplo. Ela descobriu gás lá. Então, você tem a maior parte do nosso gás é offshore. Né? É o gás que a Petrobras e outras, né, Shell e outras várias produtoras tiram onshore e escoam aqui para o continente. E a gente traz gás do Gasbol. E agora está surgindo o GNL, onde a gente vai importar esse gás natural processado, é o mesmo gás, só que a gente importa por navio, ou a gente está começando a importação via Vaca Muerta, né, que é da Argentina. E aí o que vem da Argentina vem de VNL por caminhão, poderia vir por trem, né? E a grande maioria hoje chega por navio, né, dentro dos nossos portos.
Quando chega aqui, esse é o primeiro elo da cadeia, a exportação. Logo depois você tem o processamento, quer dizer, quando você tem a produção onshore ou offshore, você escoa e você produz e você processa. E quando chega em GNL, você tem que regasificar esse gás. Isso. Uma vez feito isso, como é que ele pode chegar lá na outra ponta com o consumidor final? Ele vai transporte primeiro. Então, o transporte é aquele que liga o PGN ou uma regasificadora, né, para poder levar até um distribuidor local, né? E a partir desse distribuidor local, aí ramifica uma termoelétrica, para uma indústria, para um comércio, para uma residência, para um posto de GNV para poder abastecer os carros de frota leve e frota pesada, que é esse transporte que agora a gente está querendo fomentar, que são os corredores sustentáveis, onde a gente quer deslocar o diesel e o carvão, mais o diesel, né, quando a gente está falando de frota pesada, né, dentro das fazendas, também os tratores, né, os caminhões que fazem, não só que estão nas estradas, mas aqueles que fazem a coleta, por exemplo, de uma celulose, uma empresa de celulose. Ela tem 2 tipos de caminhão: o caminhão que vai coletar a madeira da sua fazenda até a sede e o caminhão que vai ser escoado lá para o Porto de Santos. São 2 caminhões diferentes, né? Mas isso tudo você tem, então, a produção, o processamento ou regasificação, o transporte, e agora estamos começando também a ter uma estocagem, ou seja, há uma possibilidade de se estocar gás que a gente não faz hoje, mas é possível. A distribuidora, temos aí várias distribuidoras locais, as maiores são a Comgás em São Paulo, a segunda a Naturgy, que é no Rio de Janeiro, e a terceira a Comgás, a Gasmig, que é em Minas Gerais. Aí depois vem as menores, tem a Bahia, tem Pernambuco, né, que vem na sequência, e tem as outras menores. Essas são as distribuidoras locais, são os monopólios locais, tem uma regulação local, né, diferentemente do resto da cadeia, que é uma regulação pela ANP. Então, é assim que funciona a cadeia do gás natural, né? Dito isso, dentro da nossa lei do IVA, dentro das normas que estão lá, estão faltando alguns esclarecimentos. Então, hoje, como por exemplo? Se você olhar o que está dito na norma, ele esquece do elo da cadeia transporte, do elo da cadeia regasificação, do elo da cadeia da estocagem. Então, o que acontece? Estão faltando agentes econômicos da nossa cadeia produtiva dentro do nosso marco legal. Mas por que isso? Eu vou te dar o background disso, porque que eu acho, minha interpretação. Tá? E que pode ser equacionada com uma emenda, por exemplo, no PLP 108, que ainda está em curso, que vai ser aprovado provavelmente no segundo semestre desse ano, e que poderiam já ter alguns artigos fazendo emendas à Lei Complementar 214. Né? Então, assim, estão faltando agentes econômicos na cadeia do gás natural. Mas por quê? Porque quando foi a motivação do gás natural estar dentro desse âmbito dos combustíveis? Foram as LCs 192 e 194, que colocaram os combustíveis líquidos, né? Colocaram ali, basicamente, estou buscando aqui, foi a gasolina, o etanol, anidro, o GLP, dentre outros. Foram 5 combustíveis que eles colocaram naquele momento, e eles acrescentaram mais 6 combustíveis. Ainda tem alguns erros. Por exemplo, dentro desses novos combustíveis, eles colocaram, além do gás natural processado, GNV. Isso mostra um certo desconhecimento sobre a cadeia natural, né, a cadeia produtiva do gás natural, porque GNV é um gás natural processado, portanto, não deveria estar ali. GNV já é o destino final, né? Então, já é uma forma de uso, é uma finalidade. Você tem a finalidade para a indústria, para o comércio e para o GNV também. Então, que é um gás natural comprimido. Então, o que está faltando ali? Explicar que o GNL e o GNC
são formas de um é líquido, o outro é comprimido, mas é tudo gás natural processado. Então faltam algumas explicações para clarificar isso para o contribuinte. Além disso, ali está dizendo que o agente passivo vai ser o PGN. Bom, mas a UPGN hoje, por que devem ter feito isso? Que é a unidade de processamento, né, Cris? Do gás natural. Não, sim, exatamente, a unidade de processamento de gás natural. Mas por que eles botaram ele como agente passivo e não o produtor? Porque hoje a Petrobras faz tudo. Então eles botaram, a Petrobras faz isso tudo, então vamos botar na UPGN. Pô, mas e o gás natural líquido quando ele é importado? Onde é que você vai cobrar isso? Né? Então, se você tivesse que fazer alguma analogia, você deveria fazer na regasificação, mas não quer uma tipo de industrialização. Então, assim, qual é a minha sugestão? Vamos fazer uma emenda para tirar o PGN e colocar tudo no produtor. Então, quem produz? Porque, por exemplo, a Eneva pode produzir, mas não necessariamente ela precisa escoar e precisa processar. Alguém pode fazer isso para ela, pode terceirizar. Então, para estar de maneira mais objetiva na lei, era melhor ter ido direto e falar assim, olha, quem vai ser o agente passivo? O produtor ou o importador? Mas você fala isso... E quem vai receber crédito? Receber crédito todo mundo que vai usar o gás natural como insumo, que hoje não tem esse crédito todo. Então, eu acho que vai ser muito benéfica para a nossa competitividade, para quem usa o gás natural, a monofasia de REN alíquota única, com o crédito total para aquele usuário de gás natural. Então, a indústria não vai pagar o IVA, porque ele vai ter crédito. Sim. Então, aquele pagamento no início da cadeia, quando chegar lá no final da cadeia, aí ninguém paga no meio da cadeia e ninguém tem crédito, porque é monofasia. Né? Facilitou muito para todo mundo, porque agora você tem uma alíquota só Brasil. Vai ser compensado então, né, Cris? Vai ser compensado então. Você vai ter... Você está chamando de compensação, o que a gente chama de direito ao crédito. Isso. Então, aquele cara que usa gás natural como insumo, como matéria-prima para fazer alguma coisa, quer dizer, ele deve pagar alguma coisa sobre o valor agregado celulose, por exemplo, das empresas de celulose. Mas o gás natural é insumo. Então, sendo insumo, ele vai utilizar o crédito desse gás natural. Então, eu vejo com muito bons olhos ser monofasia de REN alíquota única. Só acho que a gente precisa esclarecer alguns pontos ali. Então, esclarecer que GNV não devia estar naquela lista, porque GNV e gás processado é a mesma coisa, só que GNV é um tipo, né, é uma forma, vai estar lá, um tipo, aliás, é um subconjunto do gás natural comprimido, do GNC. Né? O GNC é aquele gás natural que você usa para transportar. O GNL, que é o gás natural liquefeito, também é um gás natural processado, só que ele foi liquefeito para quê? Para você conseguir levar mais unidades daquele gás, né, porque você comprime aquela molécula para mais longe. Então, quando é mais longe, quando você vai de trem, de navio, por exemplo, até mesmo de caminhão, quando é uma distância longa, 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, você vai levar de GNL provavelmente. A autonomia dele é maior, né? A autonomia do GNL é maior. Isso. Então, o que eu quero trazer aqui é que eu acho que dentro da LC 214, nos artigos que falam sobre a questão do imposto, do regime específico, o artigo começa do artigo 72 e vai até o 180 é muito importante, porque é o que dá direito, quem não tem direito a crédito, que tem direito a crédito. Então, e esse quem não tem direito a crédito e quem tem direito a crédito, que é por exclusão, está faltando os elos da cadeia. Então, eu acho que é uma questão de esclarecer melhor o que o legislador quis simplificar. Só que a redação ela ficou muito focada em combustíveis líquidos, porque em combustíveis líquidos você não tem essa diferenciação do transportador e do distribuidor necessariamente. Uma empresa como a Ipiranga, como a Cosan, né? A Cosan é a Raízen, né? Raízen, como a antiga Shell, que se fundiu lá com ela, ou outras, a Vibra, né? A BR distribuidora, né? Elas são distribuidoras.
que no fundo elas transportam. Então, você tem uma confusão do que é transporte com distribuição. No nosso caso é diferente, muito diferente. É como se a gente é mais parecido com a energia elétrica nesse sentido, onde você tem a transmissão de energia elétrica e a distribuição de energia elétrica. No nosso caso, a gente tem o transporte de gás natural e a distribuição de gás natural. São dois elos distintos e que eles precisam estar mencionados na lei e eles não estão. Então, eu acho que a lei é boa, só que ela precisa de esclarecimentos, porque ela está confusa. A redação dela, ela parece que foi feita para num olhar de combustível líquido e não necessariamente de gás natural. Cris, só para terminar a parte tributária e também do mercado do gás, só fazer uma última pergunta. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal serão grandes produtores de biometano, né? E nós estamos distantes. Por exemplo, o Brasil tem 9.000 quilômetros de malha de gasoduto, né? O Brasil é um país enorme. A Bolívia, que é bem menor que o Brasil, tem 14.000. E nós temos uma malha de gasoduto de transporte muito pequena e de distribuição grande no Nordeste, São Paulo. Como que nós vamos fazer para essa malha de gasoduto chegar no Centro-Oeste? É claro que o custo da malha do gasoduto é maior do que corredores azuis que a ANP está tentando montar, né, junto com a Petrobras. Hoje, essa semana saiu no Valor Econômico que vai ter uma política de gasoduto. Qual que você acha melhor? Como que nós fazemos para chegar o gás mais fácil no Centro-Oeste, né? Então, essa é uma ótima pergunta, essa pergunta do milhão, porque essa pergunta é a pergunta que todos se fazem, né? Porque, obviamente, a gente olha no tempo, as 3 grandes transportadoras não fizeram investimentos de aumento de rede, como você está falando. Quem fez esse aumento foram as distribuidoras. A MS Gás, por exemplo, para os próximos 3 anos, tem aí dentro do seu pipeline investimento de 250 quilômetros de rede, o que é muita coisa. Só uma parte aí, 500... desculpa, Cris. Mato Grosso também está fazendo 40 quilômetros dentro do Distrito Industrial. Vamos inaugurar no mês que vem, que é uma política do governador. Ser convidada, viu? Já está convidada. Desculpa te interromper. Não, mas eu sei e eu acho que está sendo feito um grande esforço do governo Mauro Mendes nessa direção de tentar já trazer o gás natural. Mas veja que é muito complicado para as distribuidoras, que são menores, como as nossas, né, fazerem todos esses investimentos, né? Teria sido muito melhor se a gente tivesse investimentos realmente vindo das transportadoras cruzando o Brasil, né? Qual é o nosso grande problema que eu vejo no Brasil? A gente tem um problema fiscal enorme. Quando eu estava em Goiás, quando eu fui secretária de Fazenda de Goiás, a gente chegou lá, o nível de investimento era baixíssimo. Nós éramos o 4º pior estado em situação fiscal, a gente devia a todos os municípios das transferências constitucionais, eu devia 2 folhas e meia aos servidores, nós devíamos a 4.600 fornecedores. Um estado como esse, a gente não consegue fazer nada. Então, eu costumo dizer que se a gente não tem responsabilidade fiscal, a gente não tem responsabilidade social. E aí a gente tem grandes governadores, Mauro Mendes é um, está lá com o Galo, que é um excelente secretário, uma pessoa maravilhosa. Mato Grosso tem uma Capaguiá, está sempre, já há algum tempo, e continua mantendo o que é difícil, não é fácil. Mato Grosso do Sul também, e Goiás começou a ter uma saúde fiscal muito boa, né, depois que a gente começou a fazer ajustes. Então, quando a gente chegou lá, em 2019, com o Caiado, a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada, né? Porque responsabilidade social só vem com responsabilidade fiscal. Então, quando a gente resolveu o problema fiscal do Estado, os investimentos bombaram. Para o cidadão, ou seja, as estradas, o quanto a gente começou a gastar com a parte de infraestrutura, né, de rodovias, hospitais, escolas,
isso estou falando de infraestrutura, tá? De CAPEX, de investimento mesmo nas ações sociais. Saímos de 250 milhões para 3 bilhões de reais em projetos sociais, né? Saímos de 20 programas sociais para 60 programas sociais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a União, no caso a União, tem um problema fiscal sério, que é o que a gente está vendo hoje, não tem dinheiro para nada. Quem deveria estar, de alguma forma, contribuindo para que a gente tivesse uma malha de transporte no Brasil, parte disso tem que vir do setor, sim, setor público. Ele pode fazer as privatizações, ele pode fazer isso, só que se os governos não se atentarem que isso pode recair no bolso do consumidor, que é o que a gente tem visto com a energia elétrica. A nossa energia acaba sendo cara porque a gente tem lá uns subsídios gigantescos na conta de CDL que é toda passada para o consumidor. Então, uns deixam de pagar porque outros pagam muito, né? Se a gente coloca subsídio para eólica, solar, etc., legal, só que quem está pagando a conta nesse momento é o consumidor final. Uhum. Né? Então, voltando atrás, se o governo federal tivesse margem fiscal, ele poderia muito bem estar fazendo investimentos públicos em redes de transmissão no Brasil, em parceria com o setor privado, deixando o setor privado gerir isso. Mas cabe uma PPP aí. Quando você fala de infraestrutura, isso é uma função de Estado também. Fomentar aquela infraestrutura. Você vai nos Estados Unidos, você vai em Miami, você vê pontes para tudo quanto é lado. E pontes novas, e tudo novo. E agora vamos reconstruir o centro, agora vamos reconstruir isso. Então, quando você fala, por exemplo, São Paulo, tirar a Cracolândia de lá, isso é investimento público. Então, você precisa de saúde fiscal. E eu acho que o nosso grande problema no Brasil é que a gente não tem dinheiro para nada. A gente tem um orçamento de mais de 2 trilhões de reais, em que menos de 200 bilhões a gente tem livre, que é o que a gente chama de despesas discricionárias. Qualquer governo fica amarrado. Ninguém consegue ter dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Então, por isso que a produtividade do Brasil está no pé, não cresce há 20 anos, a gente está numa situação péssima, e a situação fiscal provavelmente vai ser implodida logo em 2027, em 2026, 2027. Então, a gente está aí na esquina de algo muito ruim que pode acontecer. Aí a taxa de juros fica alta, porque você está tendo gastos fiscais muito elevados ali. Né? Então, é um problema. A problemática fiscal ela é um problema porque ela afeta os investimentos públicos e nisso afeta o que você está querendo. Fala assim, qual seria a solução? Cara, se eu fosse ministro da Fazenda, o que eu tentaria fazer, que não é fácil, é desamarrar o orçamento, como eu fiz em Goiás, junto com o governador Ronaldo Caiado. Eu ajudei o governador Ronaldo Caiado a devolver o orçamento para ele. Né? A chegar e acabar, eliminar com diversos fundos, a chegar e falar, esse dinheiro é do senhor, o senhor faça o que o senhor acha que é mais conveniente. É para investir em rodovia? É para investir em escola? Regionalizar a saúde? Então, a gente precisa ter prioridade. Né? E o problema é que quando a gente tem um orçamento muito amarrado, a gente não consegue priorizar nada, porque a gente só tem que pagar despesas obrigatórias. Né? Então, eu acho que parte do nosso problema é esse, que a gente não tem um governo, uma saúde financeira que possa ajudar nesses investimentos de infraestrutura do país. Cris, para eu passar para a Tati aqui... Fica à vontade. A Tati vai fazer agora, eu vou terminar com o meu ponto de vista. Eu acho que nós temos que resolver os nossos gargalos internos na questão do gás natural. Trazer mais malha de gasoduto, né? Em vez de investir em vaca morta. Né? O meu ponto de vista. Resolver o nosso problema. Mas a gente, quando você fala investir em vaca morta, quem é que está investindo em vaca morta? Não, né? O BNDES parece que vai dar abrir uma linha de crédito lá para quem quiser investir em vaca morta. Mas o que se chama investir em vaca morta? O que é investir? Porque vaca morta está na Argentina. Está na Argentina. E já tem players trazendo VNL, fazendo parcerias com a Argentina. Né? Ou já tem setor privado na Bolívia, tentando produzir. Isso.
falo... assim, trazer... Eu acho que um dos grandes problemas, Toco, é a questão da verticalização, monopólio da Petrobras. Sim, a nova lei veio para abrir... A nova lei veio para abrir o mercado, né? A nova lei do gás, né? É mais ou menos. Mais ou menos, então. Ali, né? Mais ou menos. O problema foi que o CAD, quando eu estava no CAD, eu fui conselheira do CAD. Em 2016, 2017, não sei quando, a gente mandou desverticalizar a Petrobras. Tanto é que a BR foi vendida, né, na parte de distribuição. A Gaspetro também líquido, foi nessa época? Né? A Gaspetro foi, mas a TBG, por exemplo, ficou. Foi quando o CAD, depois, foi depois de 2023, se eu não me equivoco, reverteu aquela ação que teve lá atrás. O que aí foi muito ruim, porque aí você freou novamente. Então, o poder de monopólio da Petrobras é grande. Ela não faz porque ela é uma empresa ruim. Pelo contrário, a Petrobras é maravilhosa. Ela tem pessoas lá fantásticas. Também acho. Né? Você tem servidores incríveis lá. Mas ela vai atuar maximizando o seu lucro, e sendo uma monopolista verticalmente integrada, ela tem até como poder fiduciário ter que fazer o melhor para ela, entendeu? Então ela está fazendo o melhor para ela, tá certo. Ela não é o Estado, ela é uma empresa de economia mista. Ela tem que fazer aquilo para maximizar o lucro dela. Então, assim, se para o Brasil não é bom que ela seja verticalmente integrada, então que as instituições brasileiras tirem esse monopólio verticalmente integrado. Agora, é fato que por conta do GNL, Toco, que você está falando aí, né, das linhas de crédito, eu não sei exatamente que linhas são essas, mas é por mais produtores que estão entrando no mercado, aí quando eu falo produtor, no fundo eles estão... Não, eu acho bom também entrar no mercado. Isso que eu ia falar, vai abaixar o preço. Vai abaixar o preço. Então, assim, quanto mais ofertantes você tem nesse mercado, quanto mais competidores você tiver, esse preço da molécula vai reduzir. Para terminar, o que eu quero de você é a gente começar um movimento de um centro-oeste com gás mais forte. Esse gás... Com certeza, pode contar comigo. Esse gás chega... Agora, deixa eu só falar. A gente convenceu os nossos deputados e senadores para esse gás chegar aqui. Imagina Mato Grosso do Sul e Goiás com gás aqui. As indústrias vão vir para cá. A gente tem que ter. Agora, deixa eu só fazer um último comentário antes da gente fechar, porque acho tão importante. Não, antes de fechar, não. Você vai ter uma surpresa, porque a Tati vai fazer pergunta de mulher para mulher com você. Você não sabia disso. Tá bom. É outra parte do programa. Mas sobre o tópico... entendi. Mas deixa eu só fechar, então, essa questão do gás natural. Sim, eu acho claro. um absurdo, aberrações, imposto seletivo. Eu também acho. O imposto seletivo que foi colocado, ele foi colocado no começo, o texto que chegou no Congresso Nacional só tinha tabaco, só tinha a questão de cigarro e questão de bebida. Ali inseriram uma série de coisas. Os bens minerais, eles não deveriam estar ali. Porque nem bem mineral, que a gente tinha que estar fomentando a produção de bem mineral para a gente poder ter bens minerais críticos, que é o que o mundo está correndo atrás, e agora a gente põe imposto seletivo. O imposto seletivo sobre minério de ferro, que é um dos carros-chefes da nossa exportação, em conjunto com o petróleo. Botar imposto seletivo no petróleo é outra, porque ele está no começo da cadeia. Isso quer dizer o quê? A indústria de plásticos, de roupa, né? A tua roupa vai ficar mais cara porque você está agora botando imposto seletivo no petróleo e mais ainda no gás natural, que o gás natural causa uma externalidade positiva e não negativa, né? Ou seja, você quer induzir o consumo, induzir o crescimento. É como você está falando, vamos induzir mais, que tenha mais gás, que seja mais demandado, e não menos. E o imposto seletivo, teoricamente, é para você botar o imposto aonde você quer reduzir o consumo. Cigarro você quer reduzir o consumo, bebida você quer reduzir o consumo, ou você não quer reduzir o consumo do gás natural. Então, que diabos você está botando imposto seletivo no gás natural? Então, não faz sentido nem teórico. Eu sou economista, né? Sempre dei aula de micro, é você rasgar o livro-texto de microeconomia básica, não estou falando nem de microeconomia de doutorado, estou falando de microeconomia de graduação, micro 1 de graduação, entende? Então, assim, é um absurdo a questão do imposto seletivo no gás natural. Agora, mais do que isso, é porque o artigo 423
Anotem, artigo 423, ele é inexequível. Porque o artigo 423, ele diz o seguinte, olha, eu vou botar o imposto seletivo no gás natural, mas a indústria e quem vai usar para transporte, por exemplo, a frota pesada, vai ficar isenta do gás natural, do imposto seletivo. Nem isso eles conseguiram botar direito, porque esse artigo que vai isentar o imposto seletivo, ou seja, vai dar alíquota zero, para a indústria e para aquele que vai usar no transporte em frota pesada, ele é inexequível. Por quê? Porque ali está dizendo o seguinte, quem tem que indicar o uso e a finalidade é quem está na produção ou na importação. É impossível a Petrobras dizer para onde que a MS Gás, por exemplo, vai vender o seu gás natural. Sim. Então, esse imposto seletivo, ele não deveria existir. Também deveriam acho. retirar as NCMs que estão ali no gás natural. E se não conseguirem, o que devem fazer? O governo federal, pela Receita Federal, porque esse imposto seletivo é federal, a Receita Federal deveria botar pelos primeiros 10 anos que esse imposto tem alíquota zero. Porque aí, nesses 10 anos, vai ser o período que vai ver o que vai estar acontecendo com IVA, vai ver o que está acontecendo com monofasia de renda alíquota única e vai ver o absurdo que é botar um imposto seletivo num bem em que é tratado pelo Ministério de Minas e Energia e internacionalmente falando, como um insumo de transição energética. Para terminar, Cris, saiu publicado, acho que foi no Valor Econômico, que Mato Grosso do Sul é o primeiro em capacidade pública de investimento. Sim. Espírito Santo, segundo, e Mato Grosso, terceiro. Então, como você falou, a saúde fiscal é muito importante para esses estados. São 3 estados que estão se mantendo com Incapaguear. E aí, com isso, conseguem investir nos seus estados. Né? Então, agora a Tati vai fazer pergunta de mulher para você, que é uma novidade no Toco Toco Podcast. Cris, agora é minha vez, vamos lá. Além dessa bagagem técnica, né, surpreendente sua, parabéns, a gente fica lisonjeada em receber você aqui no Toco Toco. Você ocupa espaços que ainda são majoritariamente masculinos, infelizmente a gente sabe disso, né? E sabe que não é simples também. Quando você olha a sua trajetória, o que é mais difícil? O que foi mais difícil? Dominar a técnica ou romper as barreiras impostas por ser mulher? Como eu sempre cresci num ambiente majoritariamente masculino, então quando eu fui fazer economia, quando você vai fazer o mestrado e doutorado, praticamente só tem homem, né? Na minha sala de 25 alunos só tinham 3 mulheres. E para o doutorado, só eu. Quarta, na Fundação Getúlio Vargas, eu fui a quarta mulher a fazer o doutorado. Agora você tem mais pessoas fazendo o doutorado, mas então, assim, ela sempre tiveram várias brincadeiras, né, politicamente incorretas, que hoje já não se podem fazer, mas que na época... Ainda bem, né, graças a Deus. Você cresce um pouco nesse ambiente... Não, graças a Deus, mas você cresce num ambiente em que você acha aquilo normal. Você não acha aquilo normal. E você só vai começar a se dar conta de que aquilo é um absurdo um pouco mais tarde, né? E tem situações até que engraçadas, né? Isso que eu ia te perguntar. Você já foi subestimada ou tratada diferente por ser mulher? Inclusive já em cargo de chefia? Muito, porque as pessoas, de alguma maneira... Não as pessoas, mas... Em alguns momentos você sente sim. E de uma maneira até assim, às vezes, que as pessoas nem sentem que estão fazendo que aquilo é ofensivo. É ofensivo, né? Eu acho que porque como você está lidando tipo de com assédio, pessoas né? de uma geração que... Não diria que é assédio. Não, porque pode ser até um assédio moral ali, um assédio, né? Porque existe vários tipos de assédio, né? Moral. Claro. Então, assim... Mas eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu, porque eu sempre levei também um pouco na esportiva, talvez por uma questão de defesa. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu fui chamada para dar uma palestra no Sul e para uma empresa do agronegócio até.
E era assim, uma empresa muito grande, multinacional. E quando eu cheguei na palestra, ali tinha aquela mesinha onde ficam as mocinhas que vão anotando o nome das pessoas que estão chegando, etc., né? E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que a moça me falou é: oi, boa tarde, qual é o nome do seu marido? Já sabia que aquela já estava errada a pergunta, mas eu levei também até o final. Eu falei: Carlos Frederico. E Rezende. Ela começou a buscar na lista o nome do meu marido. Pô, eu não encontro o nome do seu marido. Aí pergunta para outra: você sabe o nome do marido? Vê se o nome do marido dela está na sua lista. E não encontrava o meu marido. Aí falou: olha, o seu marido não está na lista. Eu falei assim: mas por que ele estaria na lista se ele não é dessa empresa? Aí ela falou assim: ué, você não é esposa de alguém que está aqui? Eu falei: não, eu sou a palestrante. Que incrível. Incrível. Você é palestrante. Que Ai, incrível. desculpa. Eu falei: claro. E era uma mulher. Porque a cultura da gente é machista. Então, nesse meio da economia, então. Que permeia. Então, e quando eu fui palestrar, realmente eu vi que era um público de aproximadamente 300 pessoas, 95% eram formadas por homens e não mulheres. Então você vê que os ambientes, né? Eu trabalhei no Banco Itaú, também um ambiente machista, né? Agora menos, né? Eles vão melhorando com o tempo. E mas assim, isso não é Cris, nem por culpa de A, B ou C ou D. Eu acho que é uma questão mesmo cultural, né? É uma questão de que a gente começa a entender. Por exemplo, eu, há muito tempo atrás, quando eu era mais garota, como eu nunca senti isso, nunca me senti ofendida ou coisa do gênero, porque, enfim, acho que eu sempre estudei, sempre corri atrás, sempre fui respeitada, e não entendia muito as brincadeiras, né? Então, aquilo para mim, eu só fui começar a notar mesmo quando eu me lembro, quando teve assim: vamos comemorar o Dia da Mulher. Eu falei: pô, comemorar o Dia da Mulher? Para que comemorar o Dia da Mulher? Por que eu não comemoro o Dia do Homem também? Não estou entendendo isso. Por que não tem igualdade de gênero? Mas, de fato, você tem que comemorar. É importante a comemoração. Importante, porque você tem que lembrar que a mulher tem a mesma capacidade intelectual que o homem, entendeu? Ela tem as mesmas, assim, tem mesmas características de poder alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, como os homens. E que a gente tem que, sim, que distribuir as tarefas dos lares com os homens, coisa que a gente não consegue fazer hoje direito ainda, né? Você vê que as coisas estão melhores, as coisas melhoraram, mas elas continuam ainda. Então, você teve melhoras ao longo do processo, mas meus filhos estão numa época muitíssimo melhor do que eu, então eles sofrem menos do que eu, mas a minha filha está no mercado financeiro e, de alguma maneira, ainda existe, com certeza. Então, e, Cris, você lidera equipes, né? E, assim, você é uma líder, né? E você tem essa preocupação de dar voz e espaço nessas decisões para outras mulheres? Com certeza. No que eu posso, sempre assim, eu acho que a competência que tem que valer sempre, né? Mas podendo puxar uma mulher, com certeza, até porque trabalhar com mulheres é uma maravilha. Então, assim, na MS Guide a gente tem um percentual alto de mulheres ali em liderança. Quando eu estava no Estado, a subsecretária do Tesouro era mulher, minha subsecretária da Receita era uma mulher. Nas minhas duas principais subsecretarias, eu tinha uma outra que era do Planejamento e Orçamento, ou seja, eu tinha ali Planejamento, Orçamento e Fazenda, mas 2 de 3 subsecretarias eram ligadas por mulheres. Então, a minha chefe de comunicação era uma mulher. Então, assim, eu quando podia e via competências boas numa mulher, claro que eu puxava, né? Por ter sororidade. E aí a gente tem que ter sensibilidades, né? A gente tem que ter as habilidades para as problemáticas da mulher. Claro. Né? Porque ainda você tem um problema de que o companheiro nem sempre a ajuda, né, nas tarefas domésticas, então, e nem sempre ela tem ajuda, né, de uma terceira pessoa. Então, por exemplo, na Secretaria da Economia, se eu tivesse continuado lá, uma das coisas que eu queria muito implementar era uma creche dentro da secretaria, porque eu tinha uma secretaria gigante, com mais de 3.000
colaboradores. Então, eu queria botar uma creche ali para facilitar a vida delas. Eu queria, inclusive, colocar um salão de beleza ali, para quem pudesse fazer unha, fazer cabelo. Então, não precisar... porque a gente sabe que a mulher tem essas preocupações. Claro. Então, vamos ajudá-las no que é possível. Né? Vamos aumentar a produtividade delas, vamos também ajudá-las nas necessidades. Né? Então, sempre tive esse olhar, sim, tenho até hoje, e sempre tive esse cuidado, na verdade. Né? Que bacana, Cris. E para finalizar minha participação aqui no Tô com Toco e finalizar com você, Cris, se você é uma menina, uma jovem, quiser se adentrar... Oh, que maravilha! Adorei! Eu falei que você ia ter uma surpresa, né, Cris? Qual conselho você daria? Qual conselho você daria para quem quer entrar, mulher, quer entrar no mundo da economia? Nesse mundo tão masculino. Estudar. Entre, porque é uma maravilha. Assim, ciência econômica eu acho que é um dos campos mais lindos que tem, porque é uma ciência social, né? Mas só que você tem que usar instrumentos, né, de estatística, de matemática, para poder entender os fatos, o que acontece. A gente faz muitos estudos empíricos, e para fazer estudos empíricos tem que estudar essas matérias exatas, mas a gente quer entender o comportamento humano, a gente quer entender como é que, assim, se a gente mudar uma lei, como é que aquele agente econômico vai passar a agir. Então, eu acho que a ciência econômica, ela me ajudou e muito a entender o mundo, a entender as pessoas, a entender que uma ação sim provoca uma reação, né? E se você mudar a sua forma de agir, você pode também mudar a forma da reação. Então, muitas vezes a gente fica muito chateado com algumas reações ou com algumas atitudes, seja de qualquer coisa que você possa imaginar. E é uma questão de sentar e ver como você pode, talvez, mudar aquele incentivo que está por trás, por que aquela pessoa, ou aquele país, ou aquele mercado está agindo daquela maneira. Né? Então, o economista olha muito a questão dos incentivos econômicos, né? De como modificá-los, e se a gente não gosta de alguma coisa, por que as pessoas estão agindo daquela maneira? Né? Porque, de novo, foi o que eu falei aqui, a Petrobras, por exemplo, está agindo da melhor maneira que ela pode agir, maximizando o lucro dela. Né? E é uma mulher presidente, né? Sim, uma mulher presidente, competente. A Magda. Mas se você quiser alterar aquela forma de agir da empresa, você tem que mudar o que está por trás, né? Tem que tirar a verticalização dela, tem que tirar o monopólio dela. Então, assim, enfim. E aí são questões de Estado. Como o Estado olha as suas diversas os fatores, né? Daí vem as ideologias, né? Daí você tem os campos da economia. Uns que acreditam mais que a economia deve ir para um lado, de uma determinada forma, né? Outras por outro. Então assim, você diria vai para essa menina que está querendo começar, né? Com certeza. Não, vai com tudo. Vai com pouco, não. Vamos estudando, vamos estudar, né? É isso aí, mulherada, vamos estudar. Faz um mestrado, faz um doutorado, vai adiante, porque tem um campo lindo, tem muita coisa para aprender e vários campos que você pode atuar, né? Então, a economia te dá muito preparo. Eu quero agradecer sua presença aqui no Tô com Toco. Vou passar agora aqui a voz para o Toco também para a gente encerrar. Muito obrigada. De novo, eu fico lisonjeada em tê-la aqui conosco. Bom, eu tô com orgulho, né, de fazer o meu primeiro podcast. Agradecer a Gonçalves Cordeiro, toda a sua produção, Kelila, Maiara e todos os funcionários. E dizer que para mim é orgulho fazer meu primeiro podcast com 2 mulheres inteligentes, né? E aprendendo muito com vocês. Cris, muito obrigado, né? Pela participação do primeiro podcast. Aqui a Tati, que está como participação, né? A participação, né? E apresentadora do primeiro podcast. Tati, muito obrigado. Imagina. Agradeceu muito o primeiro podcast. E até semana que vem. E já quero anunciar aqui que o podcast não é só de gás, não é só de direito da economia, também de variedades, que no nosso podcast já está marcado já.
que vem um cuiabano de sucesso, que é o Otaviano Costa, do jeito que você gosta. Ah, então tá. Obrigada, Cris. Até a próxima. Cris. Muito obrigado. Prazer. Tá? Muito obrigada, viu? Foi um grande prazer estar aqui. Conte comigo sempre. E você vai vir muitas vezes aqui de novo, né? Vamos fazer um grande debate sobre o gás. Ela já vai vir para a inauguração. Ah, já vai vir para a inauguração. Isso. Vamos ver pessoalmente. Vou conhecê-la pessoalmente. Tem que dizer a data. Tem que não, é mês que vem. Tá? Nós vamos fazer a inauguração e você vai vir aqui comer a cabeça de pacu e um peixinho frito. E eu vou conhecê-la pessoalmente. Com o maior prazer. Se Deus quiser. Tá bom, Cris. Obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Terminou o primeiro podcast. Obrigado, Tati. A gente volta no próximo. Obrigada, pessoal. Até a próxima com Tô com Toco. Até mais. Tchau.